Começando mais um podcast Escolha Meu Futuro, e dessa vez eu estou aqui entrevistando a doutora Lorene. Lorene, se apresenta aqui pra gente. Então, gente, eu sou a doutora Lorene, eu sou pediatra, médica, acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Não, a doutora Lorene é pediatra, nós somos amigos, ela é casada com o André, um amigo de infância que a gente cresceu junto, e ela também é pediatra do meu filho, do Apolo, né? E a pergunta que eu começo aqui o podcast, Lorene, é o que é trabalho para você? Tá, nossa, eu fiquei pensando muito depois, né? O que é trabalho? Se tinha alguma coisa relacionada com o que eu faço ou não tinha, o que eu achava realmente que era trabalho. E aí eu cheguei à conclusão, depois de pensar um pouquinho, que trabalho é o que eu gosto de fazer e que me dá o meu sustento. Então é uma coisa que eu tenho prazer em realizar e que também paga minhas contas, faz eu ficar, viajar, me divertir, comprar algumas coisas. Então, isso tudo para mim envolve o trabalho. E o que você pensava em ser quando era criança? Quando alguém te perguntava o que você vai ser quando crescer, o que você respondia? Fora da gente ser grande, que não deu certo, né? Que é a pergunta clássica para toda criança, mas eu queria ser professora de matemática. Eu tinha certeza que eu seria uma professora de matemática. Eu ia muito bem com números na escola, então eu adorava, achava que isso era meu futuro. Aí um dia eu estava no segundo ano do ensino médio. E a gente foi fazer trabalho sobre ONGs, e eu já tinha certeza que eu ia ser professora de matemática, já estava fazendo tudo relacionado a isso. No segundo ano, a gente fez um trabalho sobre ONGs na escola. E o meu grupo ficou com o Médicos Sem Fronteiras. E aí eu fiquei apaixonada pelo trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, que cuidavam de pessoas no geral, não era específico para criança, mas envolvia o cuidado, envolvia a doação, envolvia se doar para o outro. E eu fiquei apaixonada com isso e decidi que a partir daquele momento eu não faria outra coisa da minha vida a não ser me doar para os outros, que é basicamente o que um médico deveria fazer, né? Se doar para o outro. Como que é seu trabalho hoje? Hoje, eu mudei algumas coisas na minha vida, então aí eu estou fazendo agora. Eu faço consultório, que é uma das áreas que o médico pode atuar. Eu faço visitas domiciliares num trabalho de home care, que seria com crianças com alta complexidade, que não podem sair de casa, que não conseguiriam ir até o consultório, que precisam de um atendimento que fosse de hospital dentro de casa, que seria o home care. Fora o trabalho que eu também faço dentro do hospital, como plantonista, no pronto-socorro, onde a gente vê emergência, todas essas coisas. Qual a competência, quais habilidades que um bom pediatra precisa ter? Primeira coisa, eu acho que tem que ser atualizada. A gente faz, são 9 anos de medicina, né? Na verdade, são 9 anos de pediatria. São 6 anos de medicina. Você entra na faculdade, com 6 anos você se torna médico. Depois que você termina a faculdade, você presta uma prova para fazer residência médica, que seriam mais 3 anos. No caso da pediatria, agora já são 3 anos. Eu fiz mais 2 anos, mas hoje, em 2020, já tem alguns anos que mudou isso, então são 3 anos de residência, e aí você se torna pediatra. Então, para você ser um bom pediatra, a primeira coisa, você tem que fazer esses 9 anos de estudo, e aí você vai começar a atuar na sua carreira, no consultório, no pronto-socorro, ou em algum outro lugar que você queira. E aí, para ser um bom profissional, você tem que ser muito atualizado, porque você passou 6 anos estudando antes, mais 9 anos estudando, e medicina é uma coisa muito dinâmica, atualiza muito rápido, você tem que saber os procedimentos, tem que saber os processos, gostar de criança, porque no meu caso eu sou pediatra, então eu tenho que conviver com o choro da criança, com a dúvida dos pais, com uma criança que não quer que você examine, ou com uma criança que quer muito fazer aquilo, então você tem que saber direcionar as coisas com a criança. Então, ser muito bem atualizado, entender de trabalho científico, fazer todas as coisas e ainda gostar de criança. E você considera que você aprendeu tudo que você precisava aprender para ser pediatra na faculdade? Ou você aprendeu mais no dia a dia? Onde você aprendeu isso e como? De jeito nenhum, assim. Eu acho que a faculdade te dá um geral de uma coisa que você não faz ideia do que é a pediatria ou de qualquer outra parte da medicina. Porque, assim, dentro dos 6 anos que você faz medicina, você passa 4 anos estudando e 2 anos no que a gente chama de internato. Então, seria dentro do hospital, seria a nossa prática. As nossas aulas práticas são feitas nos 2 últimos anos, que são o internato. E aí você passa pelas 4 cadeiras básicas da medicina que a gente chama, que é cirurgia, pediatria, ginecologia, obstetrícia e clínica geral.
E você vê muito emergência, você vê muito pronto-socorro, você vê muito doença muito grave, e você normalmente não faz a parte de consultório, a parte do atendimento, de lidar com pessoas. Você sabe muito de doenças, você aprende assim. Eu brinco que a gente é um livro. Se você abrir o livro e falar assim, qual que é a doença? Peraí, deixa eu buscar no meu HD aqui o que é que eu tenho de doença, então eu vou saber. Só que a gente não aprende muito como conversar com as pessoas, como lidar com gente, como explicar para as pessoas, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, olha, talvez a gente consiga definir junto qual é o melhor tratamento para você. Então, na faculdade, você aprende que você é o dono da prescrição, que você é o dono do salvar uma vida e que você tem que fazer aquilo independente do que as outras pessoas estão falando lá fora. E quando você chega no mundo real, as coisas não são assim. Por quê? O paciente define qual é o tratamento, a gente conversa com a família, a gente pesquisa, o que você já viu de novo? Eu acho que essa medicação não, vamos tentar outra coisa. Então, você tem que ter um jogo de cintura a mais que a faculdade não te dá. E eu só aprendi isso trabalhando. Não deu para aprender de outra forma, na residência também não, porque a residência também não era tão focada nessas coisas, apesar de eu ter feito residência num lugar que dava uma base boa para a gente de consultório. Cada um tem o seu jeito no consultório, tem o seu jeito de falar, de explicar para as pessoas, aprende consigo mesmo o que é legal, o que não é legal, o que você vai falar, o que não vai. As pessoas gostam que eu falo normalmente, então, ok, tá bom, não, eu gosto de ser técnico e falar todos os termos, porque a pessoa, o meu público gosta desse jeito. Então, você vai tateando e vai vendo o que é mais legal para o público que você vai atender, para aquele alvo que você quer, e em faculdade nenhuma você consegue descobrir exatamente o que vai ser feito, o que você vai fazer como médico, como vai ser o seu trabalho depois, o leque maravilhoso que você tem de trabalho. E aí eu vou dar o exemplo do que eu faço hoje, que eu faço home care, né, fora das outras coisas, mas eu faço home care. E é um trabalho que eu nunca tinha me deparado com ele dentro da faculdade. Eu descobri ele há pouco tempo, eu fui direcionada para isso, me chamaram para trabalhar e aí eu fui gostando e fui ficando e eu descobri que eu gosto de ir à casa das pessoas, que eu gosto de conversar, que eu gosto de estar junto com elas, além de ser médica. Então, eu tenho conhecimento técnico sobre o assunto, mas ir na casa das pessoas me faz mais feliz hoje. Então, e que é uma experiência que a gente não tem na faculdade, que a gente não sabe o que é e que a gente não sabe que às vezes que existe essa possibilidade de você levar uma UTI, um hospital para dentro de casa para você fazer as coisas em casa ao invés de estar no ambiente hospitalar. Falei demais, né? Tudo bem. E me fala um pouquinho do seu dia a dia. Você falou que tem rotinas diferentes. Tem dia que você falou que você vai home care, tem dia que você está no consultório atendendo, tem dia que está no hospital. Fala como são os seus dias fazendo essas atividades diferentes. Eu faço bastante coisa, eu não consigo ficar parada, eu acho que a gente tem que se movimentar e ir de um lado para o outro para a gente conseguir ocupar o tempo. A cidade é uma correria, então eu gosto de me movimentar. Então, assim, basicamente, eu tenho os dias que eu faço consultório, que é quando eu sento na minha cadeirinha, eu vou atender os pacientes vêm até mim, a gente usa roupinha diferente, a gente brinca com as crianças e fica tudo bem ali no consultório, que é um atendimento individualizado para cada criança, para a gente saber o que é, qual é a experiência dela, o que os pais querem que seja feito, quais são os atendimentos mais modernos, tudo isso a gente faz dentro do consultório. E aí eu separo, acho que são 2 dias na semana para fazer isso. Eu faço mais 2 dias na semana atendimento no SUS, que isso eu não tinha mencionado antes. Eu faço uma unidade de saúde, então eu trabalho num posto de saúde também, com crianças, fazendo puericultura para ter esse mesmo atendimento que a gente consegue disponibilizar para as crianças que têm mais condições, para a gente fazer isso também, um transporte para ser desse mesmo jeito no SUS. Eu acho que todo mundo merece um atendimento de qualidade, então eu gosto de fazer isso, gosto de ir para o SUS, acho uma coisa maravilhosa, uma boa invenção da gente aqui no Brasil, e acho que as crianças merecem esse atendimento também. E fora esses 2 dias, aí eu faço 2 dias no consultório. O home care eu faço em horários alternados, tipo, eu não tô no consultório de manhã, aí eu vou pro home care. E aí vou alternando isso no meu horário e faço 3 dias de pronto-socorro. Também exatamente para
tem que entender como é que é a vivência do pronto-socorro, como é que vão ser as crianças, como é que é trabalhar numa emergência, e saber até orientar os pais em como vai ser uma emergência quando eles precisarem, se precisarem. E o que fez você escolher a pediatria? Porque mesmo primeiro você escolheu a medicina, muito encantada lá pelos Médicos Sem Fronteiras, e depois você escolheu a pediatria. Por que a pediatria, não a clínica geral ou qualquer outra área? Sim, eu entrei na faculdade para ser cardiologista, eu tinha certeza disso. Era uma área maravilhosa, e eu falava assim, quem não faz cirurgia não é médico, eu tenho que meter a mão em alguma coisa, eu tenho que ter sangue, tem que ter aquela coisa toda, aquela magia que as pessoas acham que o médico vive, que não é tão real assim, não é o tempo todo. E eu queria muito ser cardiologista, porque meu pai achava maravilhoso, então eu queria muito aquilo. Então você quer realizar um pouco o sonho dos seus pais. E aí eu achava que ser médica e cuidar de coração ia realizar o sonho do meu pai. Só que eu sempre fui apaixonada por criança. Sempre. Mesmo sendo professora, eu queria ser professora da educação infantil, exatamente por gostar de criança. Então eu já sabia que eu ia trabalhar com criança e eu lutei isso. Acho que foram 5 anos da faculdade, eu lutei contra isso, tentei estudar cardio, tentei ser boa em cardio, falava assim, não, eu vou aprender todos esses procedimentos, vou fazer isso e tudo. E aí, no último ano de faculdade, eu fiz, entre o penúltimo e o último ano de faculdade, eu fiz um internato de pediatria. E aí eu falei, gente, não dá mais para fugir disso, eu não consigo mais. Tentei ser cardiologista há muito tempo, mas não é isso, não é assim, eu adoro o mundo infantil, sou encantada pelo mundo infantil. Então trabalhar com adultos, né, no cuidado de adultos era uma coisa muito difícil para mim, porque eu queria conversar de uma outra coisa, eu queria usar um termo mais sem usar termo técnico, alguma linguagem que eles entendessem. Então eu não conseguia me ver naquele mundo sendo cardiologista e falei com meu pai, olha, não vai rolar, não vai dar para ser cardiologista, vamos ser pediatra mesmo e vamos ser felizes fazendo o que a gente gosta dentro da medicina que dá para a gente fazer. E você comentou do seu pai, que seu pai ia ficar muito orgulhoso de você ser cardiologista. Fala um pouquinho da relação deles com a sua escolha. Você mesmo falou que queria ser professor de matemática até o segundo ano, até ver tudo isso. Quando você decidiu por fazer medicina, o que eles acharam? A faculdade de medicina é uma faculdade que demora mais tempo, que demanda muita energia, é uma faculdade de tempo integral, né? Como foi a Isso. receptividade dos seus pais? Como que eles conseguiram te apoiar? Quais foram os medos dele? O que eles te falaram? Tá, eu tenho uma história complicada, né? Porque eu sou do interior, então eu sou mineira, né? Mas eu estudava no Espírito Santo, então eu sou de uma cidadezinha muito pequena no Espírito Santo e que não tinha faculdade de medicina. Então, para fazer medicina, eu tive que enfrentar e falar assim: olha, eu tô indo para a capital, nós vamos fazer porque é isso que eu quero. E antes disso, por conta de uma cultura do interior, de você querer que seu filho. E eu entendo isso, né? Como ainda não sou mãe, mas entendo que os pais querem e às vezes impõem algumas coisas para a gente, pensando que vai ser o melhor para o nosso futuro. E então eu decidi e falei para minha mãe: olha, na verdade eu não decidi diretamente pela medicina, eu tinha medo de não conseguir passar, achava que não ia conseguir, aquela coisa. Eu falei assim com a minha mãe: ó, eu quero fazer biomedicina. E ela já antenada nessas coisas de que eu não queria tanto ser professora de matemática, que não era o meu futuro, ela virou para mim e falou assim: olha, já que você vai fazer biomedicina, por que você não tenta o vestibular para medicina? Vamos tentar, vamos fazer uma outra coisa. Se você não passar, o ano que vem a gente estuda de novo, a gente faz outra coisa, mas em paralelo você vai fazendo coisas que a gente tem aqui na nossa cidade para, se não der certo, você já ter uma profissão. E eu aceitei na época, eu achei que dava para a gente fazer, então eu fiz o ensino médio junto com um curso técnico, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, tá? Eu fiz automação industrial e controle de processos, porque era o que tinha na minha cidade para ser feito, e meus pais entendiam que eu precisava fazer alguma coisa para ter uma profissão. Então, eu fiz junto com o ensino médio esse curso técnico. E aí eu fazia o curso técnico, eu estudava no ensino médio, fazia o curso técnico, fazia pré-vestibular à tarde, porque eu queria medicina, então eu sabia que eu precisava estudar um pouco mais e precisava entender mais de coisas e tudo. Então eu estudava o ensino médio de manhã, fazia o curso técnico à tarde, ou fazia o pré-vestibular à tarde e à noite eu fazia o técnico. Então, assim, minha vida
era uma loucura, porque eu não tinha tempo para fazer outras coisas, para pensar em outras coisas, eu tinha que estudar, e se eu quisesse fazer alguma coisa diferente, tinha que ser daquele jeito. Então, eu terminei junto com o ensino médio, curso técnico em automação industrial e controle de processos. Hoje eu não faço ideia de por que que eu fiz aquilo e o que foi que aconteceu. E aí, na época que eu fiz o curso técnico, eu fui chamada para ser professora do curso técnico. E eu ia dar aula de matemática ou de física, né? Alguma coisa relacionada com os números para as áreas básicas. E eu falei, ai, gente, não é isso que eu quero. Eu já tinha decidido que eu ia fazer medicina. E eu brinco que eu peguei o diploma, entreguei para meus pais e falei assim, olha, agora eu vou fazer o que eu quero. Não quero mais fazer isso. Já fiz o que vocês me pediram para fazer. Agora eu quero tentar medicina. E aí foi a hora que eu comecei a tentar medicina. Eu não tentei outras coisas. Na época que eu terminei o ensino médio, eu já comecei a tentar medicina e só tentei medicina, porque eu já tinha terminado o curso técnico, porque eu terminei junto, né, em paralelo. Meu pai, particularmente, foi mais resistente do que a minha mãe, porque a gente é do interior e eu ia ter que mudar. Eu ia mudar para uma capital sozinha, uma menina que cresceu no interior, uma menina que veio do interior de Minas, então eu entendo a angústia dele hoje em como era uma pessoa de 17 para 18 anos, sair do conforto da casa dos pais e ir para um outro lugar, para uma capital, fazer uma faculdade. Só que, ao mesmo tempo, meu pai me colocava para fazer todos os concursos que você puder imaginar, eu fazia. Eu fiz concurso de banco, eu fiz concurso da Petrobras, eu fiz concurso da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, todos eles. Fiz concurso do Banco do meu estado, do Espírito Santo, que eu não lembro mais nem o nome, mas eu fiz, tá? Todos os concursos da vida eu fiz para que meus pais eles tinham muito medo de eu não conseguir entrar na faculdade, não ter uma profissão e de não ter nada. E o que essa menina vai fazer lá na frente se ela não tiver nada? E eu cheguei a passar num concurso desse do banco e não assumi o concurso, banquei, falei, não quero isso e vamos lá. E aí começou a saga do meu pai falar assim comigo, eu não tenho condições de pagar uma faculdade particular para você, então nós vamos tentar um pouco mais. Eu fiquei 1 ano no pré-vestibular a mais para conseguir passar numa faculdade federal, que não aconteceu, eu fiz uma faculdade particular, mas minha mãe foi minha cúmplice e eu ia para todos os lugares para fazer vestibular. Eu fui para Bahia, eu fiz no Espírito Santo e eu fiz no Rio de Janeiro também, que eram os lugares mais próximos, que eu fiz em Minas também, para eu conseguir entrar numa faculdade pública, já que meus pais não tinham condições de pagar a faculdade particular naquele momento. E aí eu passei. Só que eu não passei, eu fiquei de suplente na faculdade pública e passei na faculdade particular. E aí, meu pai já tinha falado que não tinha condições, eu já tinha desencanado daquilo, eu achei que eu ia ter que fazer mais 1 ano de pré-vestibular para eu conseguir entrar na faculdade. E minha mãe foi começar a conversar. Ela falou: é seu sonho? Você vai fazer isso mesmo? Então eu vou investir no seu sonho. E aí ela começou a pesquisar algumas alternativas. E eu lembro da gente receber um telefonema da faculdade e falar assim, olha, hoje é o último dia, vocês vão matricular ou não vão matricular? E meu pai falou, olha, infelizmente a gente não tem condições, não vai dar. Eu não vou matricular porque não tem jeito. E aí foi. Eu chorei muito, eu falei, mas foi tão difícil, eu consegui passar e agora ninguém tem dinheiro para me bancar na faculdade, não deviam ter me deixado fazer isso tudo, deviam ter me falado, eles me falaram, mas a gente é adolescente, a gente consegue, né, fazer um drama, falar, né, muito bem sobre isso, e aí foi isso que eu fiz. E minha mãe descobriu que eu tinha direito ao FIES, e aí ela falou, Lorena, a gente vai vender o carro que a gente tem. A gente tinha um carro e meus pais venderam o carro para pagar o primeiro semestre da faculdade. O FIES não era do mesmo formato que é hoje, na época que eu fiz. Então, você tinha que ter um semestre dentro da faculdade para depois ser aprovado o FIES. Então, a gente tinha um Fiat 147, que eu não sei nem se todo mundo conhece, hoje as pessoas não conhecem isso, mas depois vocês pesquisam, que é um carro lindo, antigo, pequenininho. O meu era branco. E meu pai me deu, quando eu passei no concurso do banco, se eu não me engano, foram 3, 4 mil reais. Foi uma coisa assim. Era um carro antigo, gente. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, é um carro antigo. E meu pai falou assim: então nós vamos ter que vender o carro para tentar pagar as primeiras mensalidades, o primeiro semestre da faculdade.
e você vai. E eu me vi com 18 anos falando assim, eu vou porque é isso que eu quero. Nós vamos vender o carro, eu não preciso de carro, nem tenho carteira, nem sei dirigir, por que eu tenho um carro? Por que vocês compraram um carro? Então, vamos lá. E aí, a gente, eles venderam o carro, fizeram um empréstimo no banco, porque o carro não dava, né, para pagar o semestre da faculdade. Então, meus pais fizeram um empréstimo, venderam um carro para eu conseguir fazer o primeiro semestre da faculdade. Eu fiz o primeiro semestre da faculdade, a gente conseguiu o FIES. E aí eu consegui 75% no FIES. Então, com 75%, meus pais conseguiam me manter. Eu dividi no primeiro ano um apartamento com uma amiga para os gastos ficarem menores. Eu ia de ônibus para a faculdade e uma outra parte eu ia a pé para eu conseguir estudar e realizar aquele sonho que eu achava que era o ideal para mim. Então aí foi desse jeito que a gente foi. Como você não tinha não tinha pai, mãe, nenhum conhecido próximo assim que já era médico para te explicar como era esse caminho, como foi para você acabar a faculdade, entrar no mercado de trabalho, como você se viu nesse momento? Então, eu não tenho ninguém na minha família, eu sou a única médica da família. A gente tem uns tentantes e eu falo, gente, vai dar certo, vamos lá, é isso que vocês querem, vamos tentar que um dia vai. E eu sou a única médica da família. Minha mãe tem uma prima distante que é médica, que mora lá em Rondônia, então a gente também não tem contato com ela. E eu fui aprendendo e me apegando às coisas que a faculdade me dizia que eu tinha que fazer. Eu sabia o básico que a faculdade te ensina, que você ser plantonista vai dar certo, porque eles precisam de gente na emergência para resolver os problemas na emergência. Então foi o meu primeiro caminho. Eu me formei em 2014. Terminei a faculdade em 2014. Meu primeiro emprego foi no hospital da minha cidade. Eu trabalhava na ambulância e porque a gente não tinha referência de UTI neonatal na minha cidade, no interior, né, onde meus pais moram. E aí eu trabalhava na ambulância, transferindo as crianças, porque ninguém queria fazer aquilo. E como eu já gostava de crianças, já tinha definido que eu ia fazer pediatria, eu fui trabalhar na ambulância porque era o que tinha para fazer, era o que eu conhecia naquele momento. Então eu conhecia o pronto-socorro e a ambulância, que foram as duas coisas que eu fiz logo de início. E aí eu fui trabalhar no hospital da cidade, mas o trabalho na ambulância. E aí, nesse meio tempo, eu vim fazer também em todos os lugares que eu consegui, eu prestei provas de residência. Então, eu prestei no Espírito Santo, não cheguei a prestar na Bahia, mas eu fiz minha inscrição, é porque eu já tinha passado aqui em São Paulo, então meu pai falou, olha, eu não vou gastar mais um dinheiro com você indo lá se você já passou e você não vai querer ficar na Bahia. Então, eu fiz São Paulo, fiz Rio, fiz Espírito Santo e fiz Bahia também. E aí eu já tinha passado aqui. E quando eu passei aqui, eu falei com os meus pais, eu quero ir para São Paulo porque é o que me dizem na faculdade, que é o melhor lugar para você estudar, para você conhecer, você vai conhecer muitas doenças, a oportunidade de trabalho, tem muita gente lá, então eu optei por vir para São Paulo por conta disso, mas sem conhecer nada de outras coisas, gente. Você sabe que o médico trabalha em consultório, mas você não sabe o que precisa fazer para ter um consultório, você não sabe qual é a vivência do consultório, nada disso. O que você sabe? Que é que você vai atender gente, é o básico. Então, eu sabia que eu queria atender crianças. Então, eu fui para o pronto-socorro e para a ambulância de primeiro, que era o que tinha na minha cidade. E depois eu vim para cá para fazer residência. E aí, na residência, que eu fui entendendo que dava para fazer outras coisas, inclusive que tinha um mundo de subespecialidades dentro da pediatria que a gente também poderia fazer. Qual o resultado que mostrou que você tinha que seguir na pediatria, que você tinha que se especializar nisso? Teve algum momento que você falou, nossa, eu acertei mesmo, alguma coisa você estava insegura e foi a prova que você estava no caminho certo? Ai, eu não sei se teve uma hora de estalo, assim, de falar assim, eu acertei nisso. Mas o feedback das pessoas mesmo, assim, de dizer, nossa, que legal, você é diferente, você presta atenção nas coisas, você conversa com criança, acho que você gosta de criança. Foi mais ou menos assim. Então, foi o feedback meio boca a boca, de falando de irem elogiando o seu trabalho, de ir falando que você, nossa, você se interessa, você procura, se você não souber a resposta, você não tem vergonha de falar, eu não sei a resposta, nós vamos procurar, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos entender o que é que a gente precisa fazer. Mas não teve um momento assim de estalo, de falar assim, olha,
você está no caminho certo, você decidiu que é isso mesmo e tudo. Acho que não teve um momento assim desse, a não ser assim de quando você vai crescendo na carreira, assim, eu consegui vaga num dos hospitais que é referência em pediatria aqui em São Paulo, então eu sou plantonista de lá e fui chamada para trabalhar com os residentes. Então isso vai te mostrando que você está no caminho certo, de você está fazendo direito, porque se estão te escolhendo para você ensinar outras pessoas, é que alguma coisa você tem de legal, né? E foi assim que eu fui descobrindo que eu estava em crescimento e que eu tinha entrado naquilo que eu tinha prazer de fazer mesmo. Você considera que você já alcançou o sucesso que você queria? Quais são os seus próximos passos profissionais? Não, de jeito nenhum. Eu acho que a gente sempre tem que crescer, né? Foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui, que medicina é uma área que você não pode ficar parado, que você tem que se atualizar o tempo todo, porque coisas novas surgem o tempo todo. Então, assim, eu comecei no consultório há pouco tempo, foi a convite de uma amiga que passou por um problema na gestação, então aí eu fui para o consultório dela, na verdade, para começar, para eu ver se era isso que eu queria mesmo ou não, que eu ficava assim, ai, eu tenho perfil, eu sempre trabalhei na emergência, lido com criança grave, então será mesmo que eu vou conseguir lidar com crianças saudáveis e com preventivo de crianças, porque o que a gente faz no consultório é uma ação preventiva, é para que a criança não fique doente, então para que ela não precise ir para o hospital. Então, era um trabalho diferente do que eu já tinha feito. Então, não sabia se era aquilo mesmo que eu queria. Ela me deu a oportunidade e eu fui para o consultório, achei maravilhoso, acho que é uma linha que a gente pode fazer bem. E aí veio aquela coisa, né? Vamos crescer, vamos montar um consultório próprio, vamos fazer uma clínica, vamos dar um atendimento diferenciado para crianças. Então, isso é um outro projeto que a gente tem. E eu comecei há pouco tempo, eu estou fazendo pós-graduação em endocrinologia pediátrica. Então, assim, estou me especializando um pouquinho mais para cuidar de um outro tipo de crianças, além da puericultura, que é a criança saudável, que é participar do crescimento e do desenvolvimento da criança. Eu já estou fazendo mais uma pós-graduação agora para cuidar de só distúrbios endocrinológicos em crianças, que é o meu foco principal. Então, eu acho que crescer, eu acho que ficar parado é o que dá errado. Eu acho que sempre a gente tem alguma coisa para crescer, para desenvolver, para a gente pesquisar. E quando a gente acha que a gente já sabe tudo, é o que está errado. Então, sempre, eu acho que a gente sempre pode alcançar mais. E é o que eu busco. Hoje eu estou muito bem no que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. Só que por que não uma clínica maior, um atendimento diferenciado para crianças com várias especialidades, um atendimento que as crianças consigam, crianças e adolescentes, né? Porque tem especialidade dentro da pediatria para adolescente, tá? É um médico específico para vocês. E por que não conversar, né? Pensar nisso, em expandir, em levar atendimento para todo mundo? Não só dentro do meu consultório, para mais lugares em São Paulo, para quem sabe mais lugares no Brasil, para criar um método de atendimento, para que as pessoas sejam formadas para isso, ou formar novos pediatras com essa visão também de um todo, não visão de uma criança doente. Acho que é isso, ainda tem muito para fazer, acho que a gente parado nunca, não é uma coisa que eu goste. Se você puder dar uma dica, tem várias fases de quem está pensando em fazer medicina, né? Quem tem o vestibulando, que está pensando em entrar, tem quem entra na faculdade já achando que tem certeza, né, da especialidade, como você tinha aí no final, acaba, e até do cara que já tem certeza que é pediatria, já está ali. Que dica você pode dar para as pessoas nessas diferentes fases? Eu acho que assim, primeira coisa, gente, saibam o que o médico faz. Não entrem na medicina achando que você vai lidar só com gente saudável. Aprendam com a perda. Saibam que a gente não é Deus, que a gente não sabe todas as coisas e que curar as doenças não vai ser sempre o nosso objetivo. Então, primeira coisa para quem acha que quer medicina é entender o que o médico faz. Eu fui meio que jogada lá, não foi isso que eu fiz, mas eu não aconselho para as pessoas
Conversem com, se você tem um médico, se você conhece alguém, posso ver como é que é o seu dia a dia, como é que funcionam as coisas, o que eu posso fazer? Será que eu posso passar um dia com você? Não no meio da pandemia, tá, gente? Mas em outro tempo. Posso passar um dia com você no hospital para ver o que você faz, ou acompanhar as consultas, para você ir vendo e entendendo se é isso que você gosta de fazer. Porque a faculdade de medicina é uma faculdade muito longa. Então, assim, são 6 anos se dedicando àquilo. Então, se você tem dúvidas do que você quer, eu acho que antes de entrar é um momento de você falar assim, será que eu quero isso mesmo? O que eu acho que o médico faz? O que o médico faz de verdade? Vamos tentar, antes da gente entrar, a gente conhecer o que faz. E depois que você já está lá na faculdade, abra a mente. Você passou no vestibular, entrei na faculdade. Abra a mente. Não se apegue a conceitos que você tinha antes, igual eu fiz. Quero ser cardiologista, quero realizar o sonho do meu pai em ser cardiologista. Não. Se você gostou mais de cuidado paliativo, vá fazer cuidado paliativo. Eu fiz na faculdade 2 eletivas de patologia, de olhar no microscópio. Por quê? Eu não entendia direito o que eu queria. Então, eu fui fazendo todas as coisas. E a minha dica é essa. Colhe um professor, leia muito, faça artigo, pesquise todas as coisas para você ir sabendo de todas as áreas aquilo que você mais gosta. E não foque numa área só, porque a gente é formado médico. Então, a gente é formado nos 6 anos para cuidar de gente. E de gente adulto, criança, grávida, gente. Então, assim, se você só sabe cuidar de criança quando você sai da faculdade, você não é um bom médico, porque o bom médico precisa saber cuidar de gente. A gente lida com gente. Então, abra a mente. Você está na faculdade, faça de tudo, aproveite aquele tempo para você saber todas as coisas que você conseguir. Nos 2 últimos anos, aí a gente já consegue direcionar um pouquinho mais. Então, direcionei. Já sei que eu quero pediatria. Faço um internato bom. Dá para a gente fazer eletivos, né, que a gente chama, em outros hospitais. Então, meu sonho é ir para São Paulo estudar. Então, vamos lá, vamos pegar e vamos uma semana, um mês do seu internato e vá para um hospital, ver se aquela realidade daquele hospital é aquilo que você quer para você. Então, vamos testando as coisas antes da gente ter certeza de encarar uma área. Porque a gente vai fazer uma nova prova. Quando você termina a faculdade, você faz uma prova de novo para você entrar em algum lugar. Então, é um novo vestibular, né? É uma prova de residência, mas é um novo vestibular. Você está concorrendo de novo com várias pessoas. Então, assim, escolha muito bem, saiba aquilo que você quer. Dá para você desistir? Sempre dá, gente. Sempre dá para você dar um passo para trás e falar, opa, não era isso que eu queria, não era o que eu gostava, vamos voltar e fazer tudo de novo. Mas quando você já está mais direcionado, as coisas fluem melhor. Então, minha dica é essa, para quem já está terminando e quer escolher alguma coisa, pesquise todos os hospitais, veja a referência, veja o que tem de mais moderno, se aquele hospital se enquadra naquele perfil que você já olhou, de que você gostou, se tem aquela técnica que você sabe que é legal, que você quer aprender. Vai ser um hospital, eu quero fazer cirurgia. Mas é um hospital que não opera, que não tem um fluxo de gente o suficiente para operar. Então, por que você está indo para aquele lugar? Por que você escolheu aquele lugar? É porque o seu pai quis, meu pai fez residência naquele lugar. Fulano falou que aquele hospital é bom. Só que não opera e você quer fazer cirurgia. Então, não faz sentido algum você ir para aquele lugar. Pesquise e faça coisas que façam sentido para vocês. Que vocês entendam que vai ser o melhor para vocês naquele momento. Acho que às vezes é hora de falar assim com o pai, então, mas eu não acho que é o melhor escolher isso para mim. Vamos lá, os pais vão entender, eles amam vocês, vai dar certo, eles vão conversar e vamos bancar um negócio diferente para a gente conseguir ver se dá certo ou não. E não deu certo, gente, volta, respira e começa tudo de novo, que a gente tem tempo para isso. O nosso bate-papo encerrou. Me fala fala suas redes, onde que o pessoal pode encontrar, Lorene. Eu tenho a página, né, no Instagram, é doutora Lorene Mourão, tudo junto, tá? E aí eu dou dicas, vocês conversam e tudo. Eu não lembro de qual o cartão da clínica, mas eu atendo também, fazendo pediatria e puericultura. Eu atendo crianças de 0, do nascimento, até os 18 anos de idade. Tá? Então, a gente dá para conversar também com adolescente. Você não quer mais ir no pediatra? Não tem problema. A gente faz o atendimento diferente, também dá. Eu atendo aqui no Tatuapé.
E a gente também faz consulta pré-natal pediátrica, que é uma coisa legal, que as pessoas ainda não conhecem. E é uma coisa legal porque você já vai conhecer o pediatra que vai ser o pediatra do seu filho antes do seu filho chegar. Então é uma dica legal para vocês procurarem pediatras que também façam esse tipo de atendimento, que seria a consulta antes do bebê chegar, para você entender como é que funciona, quais são os cuidados, tudo isso. Eu atendo aqui no Tatuapé e aí é só me seguir lá no Instagram. Dúvida, tem alguma coisa que você queria saber, você pode deixar aqui nos comentários do podcast, na plataforma que você tiver, seja no YouTube, no Instagram, e eu repasso para a Lorene responder. Isso. Obrigado, Lorene. Tenha um bom dia para você. Tenho certeza que ajudou bastante todo mundo que está pensando ou já cogitou aqui fazer medicina. Foi bem esclarecedor. Obrigada, gente. Qualquer coisa me procurem que eu também faço. Vocês podem me acompanhar e não tem problema nenhum. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.